Olá, meu nome é Ananda Duarte, eu sou pedagoga, pós-graduada em neuropsicopedagogia. E queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa trajetória e também sobre a importância do diagnóstico precoce no autismo. Bem, eu trabalho na educação há 12 anos. No momento, eu sou proprietária de uma escola de educação infantil, Escola Infantil Einstein, e eu tenho visto um número crescente dos diagnósticos de autismo. E junto com eles vem uma quantidade de informações falsas, né, na internet, dizendo motivos pelos quais esses diagnósticos têm aumentado. E muitas dessas informações são acarretadas de preconceitos, de falas errôneas. E por isso eu queria falar um pouco sobre, de fato, a importância desse diagnóstico precoce e o quanto que isso traz benefício para a vida desse indivíduo, né, com o diagnóstico, e dos familiares que vai acompanhar ele nessa trajetória. Primeiro, esse diagnóstico precoce traz uma facilidade das intervenções já acontecer bem no início e facilitar, né, o dia a dia dessa criança. Acarreta também o fato de que os pais vão ter informações verdadeiras e precisas. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você vai buscar informações verdadeiras, vai conhecer o autismo. E eu sempre falo que você conhecer um autista não significa que você conhece o autismo, porque eles são diferentes, principalmente nos seus níveis de suporte, né? Nós temos aí nível 1, 2 e 3 de suporte. Mesmo dentro daquele mesmo nível de suporte, nós vemos autistas com características diferentes. Então, apesar de muitos deles terem características parecidas, e que as pessoas ficam aí divulgando na internet, né? Se a criança anda na ponta do pé, se a criança não te responde quando você chama, não olha no seu olho. Essas características nem sempre elas estão em todos os autistas e nem sempre na mesma intensidade. Então, às vezes, essas informações acabam atrapalhando a busca desse diagnóstico precoce, porque o pai vai lá, busca essa informação, mas isso aqui o meu filho consegue, ou isso aqui ele não faz. E aí vai adiando ainda mais a busca para esse diagnóstico. Então, eu sempre falo para os pais, quando surgem as dúvidas, quando o professor busca a família e diz, tá fora do esperado para a habilidade que a criança teria que garantir naquela idade, né? A criança deixou de garantir as habilidades, precisa se procurar um profissional que façam as intervenções. E os pais, às vezes, têm muita relutância quanto a essa informação. Eu digo, é a mesma criança, né? Você ter o laudo dela não vai mudar ela. Então, você já lida com essa criança, com as dificuldades dela, já faz isso sem nenhuma informação. Agora, quão fácil seria se você tivesse a informação correta, buscar essas intervenções corretas. Então, por que não, né? Então, eu tenho exemplo de crianças, por exemplo, com seletividade alimentar. E aí a mãe vem passando por um processo de introdução alimentar muito difícil, onde a criança não aceita os alimentos de cores que ela não aceita, né? Ela só aceita tal cor, então ela quer só aquele alimento daquela cor. Então, o acesso a essas informações é, assim, de grande importância para a família, né? Para poder entender e ajudar a esse indivíduo o aumento das suas capacidades, da sua qualidade de vida, melhorias significativas mesmo na habilidade dessas crianças. Um outro fator de grande importância que esse diagnóstico precoce traz é o aumento de políticas públicas. Porque o que acontece? Muitas vezes a escola, quando vai lançar ali a quantidade de alunos no censo escolar, que é através dessas informações que são feitas as políticas públicas, ela tem alunos inclusos, alunos autistas, porém não pode lançar essa informação no sistema porque ela não tem laudo dessa criança. Então, se trabalham com números, o governo se entende que temos menos autistas do que de fato a gente tem. Então, quanto menos tem, menores são as chances de se criar políticas públicas voltadas para esses indivíduos. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação, nós devemos informar ali, né, no censo, para que sejam garantidos cada vez mais os direitos dessas pessoas.
Então, esse é um dos fatores importantes do diagnóstico precoce. Inclusive, existem leis que elas atendem exatamente mães, né, e pais de crianças autistas com diagnósticos antes dos 2 anos. No nosso município, por exemplo, a gente tem uma lei que garante um tempo reduzido de trabalho para o pai da criança autista, mas se esse diagnóstico for antes dos 2 anos. Então, isso é muito importante, que essas leis, eu acredito que essa é estadual, né, no nosso estado aqui do Pará. Então, assim, essas leis, essas políticas públicas, elas são criadas diante das informações, né, dos laudos que a gente já tem hoje. Por último, acho que uma grande importância que esse diagnóstico precoce traz é eu poder pensar no futuro dessa criança, de alguma forma planejar mesmo esse futuro, né? Porque eu sei que eu tenho uma criança atípica, vou trabalhar em cima de buscar uma escola inclusiva, um espaço inclusivo para ele, pensar em terapias e trabalhos que possam facilitar e aumentar suas habilidades e, acima de tudo, ver esse indivíduo como alguém capaz, né? Não que esse diagnóstico traga para ele incapacidade, mas muito pelo contrário, trazer a ele oportunidades de que todas as suas habilidades sejam exploradas. Essa é a diferença, né, do diagnóstico. Quando eu sei com o que eu estou lidando, eu vou tentar explorar ao máximo as habilidades que aquele indivíduo pode desenvolver. Então, eu acredito que é muito importante que os pais que tenham dúvidas, né? Se você já surgiu a dúvida, se você já leu algo que faz você olhar para a sua criança e perceber que eu preciso de um olhar de um profissional, procure um neuropediatra, né? Se na sua cidade não tem esse profissional habilitado, procure o mais próximo possível, ou um pediatra que possa te orientar, ou um neuro que tenha, né, que estude essa área, porque às vezes o neuropediatra ainda pelo menos aqui na nossa região, ainda é bem complicado para a gente conseguir ali, mas eu vejo um aumento crescente desses profissionais preocupados com esses indivíduos. Então, eu sei que junto com esse diagnóstico vem muitas dúvidas por conta do preconceito, né, que existe ao redor dessas informações, e porque quando nós percebemos um transtorno genético nos nossos filhos, nós procuramos culpados, procuramos as características em nós mesmos, e isso traz uma série de culpa. Então, procure ajuda profissional não só para a criança, mas também para a família, né? Para a mãe que recebeu a notícia agora. Dentro da minha instituição, eu sempre tenho um cuidado muito especial com as mães que estão passando por esse processo do diagnóstico, porque eu sei que é muito cansativo. Eu tenho crianças que não dormem, né, que tem transtorno do sono, porque o autismo, ele tem muitas comorbidades, né, que é outros transtornos atrelados ao autismo. Então, ali eu tenho crianças disléxicas, tenho crianças com transtornos do sono, com seletividade alimentar, entre outros, e tudo isso é um excesso de informação, e a vida ainda exige, né, que aquele pai, aquela mãe continue trabalhando e dormindo e estando preparado para o mercado de trabalho, e se torna às vezes um fardo muito cansativo lidar com isso sozinho. Então é importante que você também procure um profissional que te ajude a passar por esse processo desse conhecimento, né, tanto da criança como seu autoconhecimento, como que eu vou lidar com essa nova informação. Isso é muito importante. Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma.